Você está assistindo Lições da Bíblia com o irmão Carlos Jaime. Os mortos não sabem nada é o tópico de hoje. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Jó 3, 11 a 13. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115, verso 17. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmos 146, versículo 4. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Alguns argumentam que essas passagens escritas em linguagem poética não podem ser usadas para definir a condição do ser humano na morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada, mas não é esse o caso quanto a esses versos. Sua linguagem é clara e seus conceitos estão em plena harmonia com os ensinamentos do Antigo sobre o assunto. Primeiro, em Jó capítulo 6, o patriarca lamenta o próprio nascimento. Nos momentos mais terríveis, quem não desejou nunca ter nascido, reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e em repouso. O Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio, porque os mortos não louvam o Senhor. E isso não parece descrever que os mortos, os fiéis e agradecidos, estejam no céu adorando a Deus. De acordo com o Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. Eclesiastes capítulo 9 acrescenta que os mortos não sabem de nada, e na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essas declarações confirmam o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morrem em Cristo. Não é de admirar que para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, versículo 4. Pense nos salvos. Eles fecham os olhos na morte e quer fiquem na sepultura por 1500 anos ou por 5 meses. Não faz diferença para eles. A próxima coisa que verão será o retorno de Cristo. Como então os mortos estão em melhor condição que os vivos?